Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino, espero que estejam super bem. Bem-vindos a mais um vídeo, a mais um encontro, a mais uma conversa. E hoje a gente vai conversar sobre quais são as barreiras que fazem você não se conhecer e quais são as dificuldades que você encontra nesse caminho, mas vamos falar sobre autoconhecimento no geral. Espero que você esteja bem, eu também estou muito bem. Não se esqueça da minha turnê de palestras que eu estou fazendo semana que vem. É Belo Horizonte, depois tem Rio de Janeiro, São Paulo, Belém, Fortaleza, Brasília. Então não perde essa oportunidade. O primeiro link na descrição, evento único. Então vai lá me ver. E também, claro, meus livros, primeiro link na descrição, você tem acesso a todos, fechou? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que autoconhecimento não é um processo bonito. E talvez não seja tão bonito falar isso. Mas a verdade é essa: se conhecer é difícil, se conhecer não é um processo fácil, se conhecer é um processo de descoberta e principalmente de um fato que muitos de vocês devem fazer, que é o autojulgamento. Não há como crescer, não há como se conhecer se o julgamento é muito grande. Por quê? Porque olhar a realidade é muito dolorido. Olhar quem a gente é não é um processo fácil. E você deve estar se perguntando por que a gente precisa se conhecer. A gente se conhece para poder viver uma vida melhor, com decisões mais assertivas, se importando menos com o que os outros falam, sabendo que a gente é, cuidando da gente, tudo que está ligado a você ter uma vida saudável emocionalmente, internamente, está ligado com o autoconhecimento. O autoconhecimento é a base da base da base da base. Mais base do que tudo. Acima disso, depois você vai aprender a se amar, se aceitar e assim por diante. Porque como é que você quer amar uma coisa que você não conhece? Entende? Você precisa primeiro se conhecer. Fazendo uma metáfora, é como cartão de crédito, sabe? Quando você gasta demais e aí você tem que olhar tudo que você gasta e você vê que você gasta mais do que você gostaria e você enfrentar esse lugar não é fácil. Ou talvez olhar para o quanto você come. Não, mas eu não como muito. Mas vamos olhar cada coisa que você come. É difícil ver que você come mais do que imaginava. É difícil ver que a gente tem certas dificuldades que a gente achou que não tinha. Dói. Por isso que é um processo que não é bonito. Porque é um processo que vai mostrar coisas que você não via sobre você, né? E quando a gente se julga nesse processo, a gente se distancia. Porque se conhecer não é falar, olha como eu sou intenso, verdadeiro, gosto de viajar e gosto de estrogonofe. Se conhecer é, eu manipulei essa situação, eu minto aqui, pô, acho que eu fui egoísta, isso aqui, eu fui narcisista nessa relação, eu poderia ter melhorado aqui. Olhar coisas que doem, para daí poder melhorar. E aí serve no mesmo princípio que eu falei do amor próprio. Como é que você quer melhorar uma coisa que você não visualiza? Como é que você quer economizar se você não sabe nem o que você gasta? Como é que você quer ganhar peso ou perder peso se você não consegue nem visualizar o que você come? Entende? Então esse processo de olhar o todo é a base de tudo. Então se tem uma coisa que eu posso te garantir é que se você fugir desse encontro, você vai sofrer muito nessa vida. Se você encontrar a si mesmo, você pode ter certeza que o sofrimento vai ser muito menor. Talvez seja mais intenso nesse início, mas a longo prazo você vai cada vez mais entendendo quem você é. E aí, quem se conhece não se ofende tanto, não se importa tanto com o que os outros falam, não fica tão refém, tem menos dependência emocional, tá mais seguro com quem se é. E ali, dentro desse autoconhecimento, vai construindo amor próprio, aceitação, inteligência emocional e assim por diante. Então, olhar sem julgar, você foi carente, você não sabe se relacionar, você tem medo de sofrer. Isso vai te dar poder para poder cada vez mais desconstruir. Não tem como a gente se olhar de forma limpa e não sentir um pouco de vergonha muitas vezes. Isso faz parte. Autoconhecimento sem vergonha não é autoconhecimento. Porque dói olhar, né, para partes nossas que a gente achou que não eram nossas. E a gente sempre está fugindo, sempre está colocando a culpa nos outros, na situação. Então, olha de forma limpa. Cara, eu sou uma pessoa carente. Limpo. O que eu digo com limpo? É sem ficar, não, mas eu sou carente, mas é o momento, mas foi o outro, mas não é bem assim. Não, mas calma, mas vai passar. Não precisa colocar certo, errado, bem ou mal. Só olha. Carência, dificuldade. Se habitua, com todos nós temos essas emoções. Então, quanto mais você se conecta com as tuas sombras, com as tuas dificuldades, com os seus medos, mais você começa a lidar com eles, a dominar. Tem uma coisa que eu sempre falo,
Quanto mais você tiver consciência da sua possibilidade com as suas sombras, no sentido de quem tem consciência que pode trair, vai trair menos do que quem finge a si mesmo que não. Por quê? Porque eu consigo visualizar que isso é uma dificuldade que eu tenho. Estou usando um exemplo, mas pode ser de usar sei lá, usar medicação demais, jogo, coisas que possam não ser saudáveis no geral. Se a gente não consegue visualizar, melhorar, entender, conversar, e a gente finge que não pertence pra gente, a chance de você se iludir é muito grande. Então, olhar, cara, isso é uma parte minha que eu tenho dificuldade, eu preciso melhorar. E aí essa abertura vai te trazer essa evolução, esse despertar, e é o que a gente sempre fala. O que que é despertar? O que que é ser uma pessoa, entre aspas, iluminada? Não estou dizendo num sentido transcendental, nem metafísico, mas digo de você começar a, a ser iluminado no sentido de colocar luz no que tem que colocar. Olha, olha, não julga, não só olha. Imagina, lembrando numa metáfora, quando alguém vem falar com você, qual que é a atitude mais nobre que você pode ter? Não julgar, ouvir, faça o mesmo com você. Porque o segredo não está em buscar as respostas. Isso muitas vezes é reducionista. O segredo está em se olhar com profundidade e gentileza e as respostas vão vindo com o tempo. Você vai melhorando a qualidade das suas dúvidas, se questionando, aprendendo sobre você, e assim você vai se conhecendo, melhorando a tua relação e cada vez construindo um eu mais forte, mais consciente. Consciente até porque precisa melhorar também. Então, na hora desses momentos de vergonha, de dificuldade, na hora de se conhecer, não faça perguntas questionadoras com respostas práticas e rápidas. Conversa, ouve mais a si mesmo, não julga tanto. Entenda o que precisa ser entendido. E ali vai tudo ficando mais claro e decantando. Então, esse é o primeiro passo. Primeiro passo de todos. Se alguém perguntasse para mim, Fred, qual é o primeiro passo para me conhecer? Ter conversas com você com profundidade e gentileza, sem julgamento. É a primeira coisa. Olha, coloca na mesa. Ninguém, não é para julgar se o papel é azul, amarelo, verde, preto, rosa. Só olha cada papelzinho, cada coisa e se habitua que isso é. E dentro disso, vai melhorando, vai olhando, sem tanta cobrança, com consistência, com perguntas saudáveis. É ali que está o processo. E se desarma com você mesmo. Porque se a gente julga, como eu falei, a gente se distancia. Tudo que a gente julga, tipo, não é meu, não me pertence, tá errado, eu não faria isso, é do outro, mas eu não quero olhar para isso agora. E se eu falo, tá, vem cá, me conta, vamos lá, né? Isso serve para as pessoas também que você vai conhecer na vida. Quanto menos você julgar, mais você vai ouvir, mais você vai aprender, mais você vai descobrir, mais você vai expandir a tua cabeça. Isso em relação a si mesmo também. Então, lembra disso. Te ouve, não te julga. São momentos difíceis, não é um processo bonito. Muitas vezes vai dar vergonha das atitudes que a gente já teve, e isso é evoluir, e tá tudo bem. E vamos lá, devagarzinho, dia após dia. Autoconhecimento é um processo de olhar para si mesmo com a realidade que a gente foge muitas vezes. Porque se tem uma coisa que a gente faz com maestria é criar narrativa, é fugir, é não se encarar. Começa a olhar para esse lado. E se você quer, comece a ler o meu livro Que os Olhos Não Veem, Mas o Coração Sente. É um livro bom de autoconhecimento meu, um dos que eu mais gosto. Para você começar nessa jornada. Tá no primeiro link na descrição. Tem audiobook, e-book, livro físico, aí você vê. E vai na minha palestra também. E se você ficou até o final dessa nossa reunião, nosso vídeo aqui, hoje eu tô um pouco cansado. Não sei se vocês perceberam. Se vocês perceberam, me desculpa. Deixa um emoji de um coração amarelo, tá bom? A gente tá no setembro amarelo, não tá? Então, coração amarelo. Foi o que eu pensei. Clica aqui embaixo, deixa seu comentário, coraçãozinho amarelo se você ficou até o final, que aí quer dizer que a gente tá junto nessa. Fechou? Eu sempre peço para quem fica até o final deixar um emoji para eu ver quem ficou até o final, para não achar que eu tô conversando sozinho. Um beijo, se cuida, a gente se vê logo, se fala logo e até a próxima.